81 curiosidades, fatos, recordes das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para você. Você mesmo que está aí no YouTube buscando um videozinho para almoçar. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Marrocos se tornou a primeira seleção africana a se classificar para 2 quartas de final. O país também ficou entre os 8 primeiros colocados na última edição, em 2022. Com a classificação sobre Canadá, Marrocos tem 4 vitórias em mata-matas de Copas do Mundo, metade dos triunfos da África. Além dos marroquinos, Senegal, Gana, Egito e Camarões têm uma vitória cada. Brahim Dias deu sua 4ª assistência nesta Copa do Mundo, maior marca de um africano na história do torneio. Com 2 gols no jogo, Azzedine Ounahi se tornou o 4º africano com um doblete em mata-matas de Copas do Mundo. Ao lado dele estão Henrique Amarra, em Senegal e Suécia nas oitavas de final de 2002, Roger Mila, em Camarões e Inglaterra nas oitavas de final de 1990, e Abdelrahman Fauzi, em Egito e Hungria, nas oitavas de final de 1934. O doblete de Ounahi foi o 3º de Marrocos na história do torneio, depois de Abdelrazak Kairi contra Portugal em 1986 e Salaheddine Bassir contra a Escócia em 1998. Ounahi também se tornou o primeiro jogador do Girona a marcar um gol em Copas do Mundo. Bono nasceu no Canadá. Nas oitavas, se tornou o primeiro goleiro na história das Copas do Mundo a enfrentar o seu país natal em 2 edições diferentes. O goleiro já havia enfrentado o Canadá na fase de grupos de 2022. Bono é o 7º goleiro a enfrentar o seu país natal na história das Copas do Mundo. Antes dele, Ramon Quiroga representou o Peru contra a Argentina em 1978, Chaka Hislop representou Trinidad e Tobago contra a Inglaterra em 2006, Munir El Khajoui representou Marrocos contra a Espanha em 2018, Milan Borjan jogou por Canadá contra a Croácia em 2022, Diogo Costa representou Portugal contra a Suíça na mesma edição e Edouard Mendy jogou por Senegal contra a França em 2026. Com um passe para gol, Achraf Hakimi se tornou o 8º jogador na história a dar uma assistência em 2 Copas seguidas contra o mesmo adversário. Antes dele, Baltazar contra o México em 50 e 54, Karl-Heinz Schnellinger contra a Inglaterra em 66 e 70, Gregor Zlato contra o Peru em 78 e 82, Thomas Miller contra a Gana em 2010 e 2014, Keisky Honda contra a Colômbia em 2014 e 2018, Dusan Tadic contra a Suíça em 2018 e 22 e Rafael Guerreiro contra o Uruguai, também em 18 e 22. Marrocos e Canadá tiveram 6 cartões amarelos antes do intervalo, maior marca da história dos mata-matas de Copas do Mundo ao lado de Brasil e Gana, nas oitavas de final de 2006. O 3-0 de Marrocos sobre o Canadá foi a maior vitória de uma seleção não europeia ou sul-americana na história dos mata-matas de Copas do Mundo. Contra a França, o Paraguai conseguiu a impressionante façanha de sair da partida sem levar cartões amarelos. Foi a primeira vez que o Paraguai disputou um jogo de Copa do Mundo e não levou nenhum cartão amarelo desde o duelo contra a Nigéria em 1998. O gol de Mbappé foi o de número 150 da França na história das Copas. O país foi o 4º a atingir a marca, depois de Brasil, Alemanha e Argentina. Mbappé chegou ao seu 11º gol em mata-matas de Copas, maior marca da competição. Desde sua estreia, em 2018, apenas a Argentina e Croácia têm mais gols eliminatórios que ele. O astro do Real Madrid também marcou o seu 7º gol contra países sul-americanos em Copas, nova maior marca da competição, superando Miroslav Klose e seus 6 gols contra a Conmebol. Mbappé tem 5 gols contra a Argentina, 1 contra o Peru e 1 contra o Paraguai. O pênalti perdido por Bruno Guimarães foi o primeiro do Brasil fora de disputas em Copas do Mundo desde 1986, quando o Zico desperdiçou contra a França nas quartas de final. O Brasil nunca venceu uma partida eliminatória de Copa do Mundo em que perdeu um pênalti, excluindo disputas. A seleção também havia perdido uma penalidade contra a França, em 1986, e contra a Espanha, em 1934. O Brasil se tornou a 4ª seleção a ser eliminada da Copa do Mundo com 2 pênaltis na partida, excluindo disputas. A seleção se junta à Irlanda contra a Espanha, nas oitavas de 2002, Inglaterra contra a França, nas quartas de 2022, e França contra a Argentina, na final de 2022. O Brasil encerrou uma sequência de 8 quartas de final seguidas, maior marca da competição ao lado da Alemanha, entre 1986 e 2014. Foi a 7ª derrota seguida do Brasil para europeus em mata-matas de Copas do Mundo. No período, perdeu para França, Holanda 2 vezes, Alemanha, Bélgica, Croácia e Noruega. É a maior sequência de uma seleção contra uma única confederação na história.
Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo não terá a Alemanha ou Brasil entre os 8 melhores colocados. Os 34% da posse de bola do Brasil contra a Noruega foram a menor marca da história da seleção em Copas do Mundo. Inclusive, foi a primeira vez em que o Brasil teve menos de 40% de posse na história do torneio. A Noruega seguiu como o único adversário a enfrentar o Brasil e não perder. Agora são 5 partidas, com 3 vitórias e 2 empates. A Noruega também se tornou o 5º adversário a derrotar o Brasil em 2 oportunidades em Copas do Mundo, após vencer um duelo de fase de grupos em 1998. Também derrotaram o Brasil em Copas em 2 ocasiões França, Hungria, Itália e Holanda. Haaland se tornou o 8º jogador a anotar 2 gols em uma partida de mata-mata de Copa do Mundo contra o Brasil, junto ao espanhol José El Chato Iraragorri, nas oitavas de 34, o polonês Ernst Wilimowski, na mesma fase, em 38, Sandor Kocsis, nas quartas de 54, Zinedine Zidane, na final de 98, Wesley Sneijder, nas quartas de final de 2010, e Toni Kroos e André Schürrle, na semifinal de 2014. Haaland marcou em seus 4 primeiros jogos de Copas do Mundo, se tornando o 3º jogador nos últimos 50 anos a alcançar a marca, depois de Christian Vieri e James Rodrigues. O atacante do Manchester City chegou a 7 gols nesta Copa, mesma marca de Mbappé e 1 a menos que Messi. Nas oitavas de final, a edição de 2026 já é a primeira na história das Copas com 3 jogadores diferentes atingindo 7 gols. Haaland marcou seu 4º gol da vitória nesta Copa do Mundo, se igualando a Gerd Müller em 1970. Apenas Gregor Zlato em 74 e Salvatore Schillaci em 90 tem mais, com 5 cada. Com um gol de pênalti nos acréscimos, Neymar se tornou o 2º jogador brasileiro a marcar em 4 Copas. O santista marcou em 2014, 18, 22 e 26. O primeiro foi Pelé, em 58, 62, 66 e 70. Neymar também se tornou o 3º jogador que atua no Brasileirão a marcar em um mata-mata de Copa do Mundo no século XXI, sendo o 2º do Santos, depois de Robinho, em 2010. John Arias também marcou nesta Copa. Foi a primeira vez desde 1934 que o Brasil caiu para um adversário que nunca havia terminado a Copa do Mundo entre os 4 primeiros da competição. Bellingham abriu o placar contra o México com 2 gols no primeiro tempo. Com 98 segundos entre os gols, foi o 3º doblete mais rápido das Copas desde 1970, depois dos 70 segundos de Toni Kroos contra o Brasil, em 2014, e os 95 segundos de Mbappé contra a Argentina, em 2022. Bellingham também se tornou o 4º jogador a marcar um doblete no Azteca em mata-matas de Copas do Mundo, depois de Gerd Müller contra a Itália em 1970, Gary Lineker contra o Paraguai em 1986 e Maradona contra a Inglaterra e Bélgica na mesma edição. Raúl Rangel sofreu seu primeiro gol em Copas após 384 minutos em campo, 5ª maior marca da história da competição, depois de Emerson Leão em 395 minutos em 1974, Carlos, com 401 minutos em 1986, Gordon Banks, com 443 minutos em 1966 e Walter Zenga, com 517 minutos em 1990. Julián Quiñones marcou seu 4º gol nesta Copa do Mundo, maior marca da história do México ao lado de Luis Hernández, em 1998. O gol de pênalti de Harry Kane, marcado logo após a expulsão de Jarell Quansah, foi o 4º na história da Copa do Mundo de um time que estava em desvantagem numérica, depois de Enzo Francescoli em Dinamarca 6, Uruguai 1 em 1986, Roberto Baggio em Itália 2, Nigéria 1 em 94 e Francesco Totti em Itália 1, Austrália 0 em 2006. Jarell Quansah foi o primeiro jogador inglês expulso em uma Copa do Mundo desde Wayne Rooney, em 2006, contra Portugal. Quansah foi o 4º jogador a ser expulso contra o México nesta Copa do Mundo. Apenas a Argentina, em 1990, teve mais adversários expulsos em uma única edição. A vitória inglesa encerrou uma invencibilidade de 10 jogos do México no Azteca em Copas, maior da história da competição em um único estádio, ao lado do Brasil no Jalisco, em Guadalajara. Foi a 3ª derrota do México em partidas oficiais disputadas no Estádio Azteca em sua história. As 2 primeiras foram contra Costa Rica, nas eliminatórias da Copa de 2002, e Honduras, nas eliminatórias para a Copa de 2014. O México foi o primeiro anfitrião eliminado pela Inglaterra na história das Copas do Mundo. A Espanha é a 3ª seleção na história da Copa do Mundo a atingir as quartas de final sem tomar gols, após o Brasil em 86 e a Itália em 90.
É a primeira ida da Espanha às quartas de final desde 2010. Desde então, uma queda na fase de grupos e 2 nas oitavas, para a Rússia e Marrocos. O gol de Mikel Merino foi o 10º gol decisivo marcado nos acréscimos do segundo tempo ou da prorrogação desta Copa do Mundo, um recorde histórico. O gol de Merino também foi o primeiro a dar a vitória à Espanha nos acréscimos do segundo tempo na história da Copa do Mundo. Também foi o primeiro gol a dar a vitória aos espanhóis nos acréscimos em qualquer partida de mata-mata na história. Foi a 8ª derrota de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, maior marca da história, ao lado de Matthew Leckie, Heung-min Son, Antônio Carvajal e Ron Milbo. Foi a 7ª vitória por 1-0 da Espanha em Copas desde 2010, 3 a mais do que qualquer outra seleção no período. Os triunfos simples no recorte foram diante Paraguai, Alemanha, Holanda, Irã e Portugal, 2 vezes. Foi a 6ª partida seguida da Espanha em Copas do Mundo sem sofrer gols, marca inédita na história. A sequência foi iniciada ainda em 2022, contra Marrocos, nas oitavas de final. Também foi a 35ª partida seguida da Espanha sem derrotas, igualando a maior marca da seleção, obtida entre 2007 e 2009. A última derrota espanhola aconteceu em março de 2024, diante da Colômbia. Expandindo uma marca citada no vídeo da fase 16avos, aliás, sugestão para você, depois desse vídeo vai lá e assiste que tá muito bom. Roberto Martínez se tornou o 7º treinador a enfrentar o seu país natal em um mata-mata de Copa do Mundo. Assim como os 6 anteriores, ele perdeu. Após a polêmica anulação do cartão vermelho, Folarin Balogun foi o titular dos Estados Unidos que menos tocou na bola na partida contra a Bélgica, com 21 toques. Malik Tillman se tornou o 2º jogador na história das Copas do Mundo com 2 gols de falta na mesma edição, após marcarem um tiro livre contra a Bósnia e Herzegovina. O primeiro foi o francês Bernard Guengini, em 1982, contra Kuwait e Áustria. Na reta final do jogo, Lukaku, que começou no banco, marcou em sua 3ª partida como reserva, recorde em uma única edição de Copa do Mundo. Anteriormente, estava igualado a Roger Milá, Rudi Völler e André Schürrle. Somando todas as Copas, é o 4º jogo que Lukaku inicia como reserva, entra e marca, recorde absoluto do torneio. Nesta Copa, a Bélgica tem 5 gols e 4 assistências de jogadores vindos do banco. As 9 contribuições são um recorde em uma única edição de Mundial. Com 3 gols nesta Copa, Lukaku também se tornou o único belga na história com 2 Copas com 3 ou mais gols. Em 2018, ele balançou as redes 4 vezes. Foi o primeiro jogo da Bélgica em que Kevin De Bruyne iniciou no banco desde outubro de 2021, em partida contra a Itália, pela decisão de 3º lugar da Nations League. Ao entrar em campo contra o Egito, Messi igualou o recorde de Miroslav Klose de mais jogos de mata-matas de Copas do Mundo, com 14. Com o pênalti perdido, Messi se tornou o primeiro jogador na história a desperdiçar 2 cobranças no tempo normal de uma mesma Copa do Mundo. Nesta edição, já havia batido para fora contra a Áustria. Messi também aumentou sua vantagem na liderança da lista de pênaltis perdidos em Copas do Mundo, com 4. O único outro jogador a perder mais de uma cobrança fora de disputas é Asamoah Gyan, com 2. Messi tem um aproveitamento ruim em pênaltis fora de disputas em Copas do Mundo, de 50%. Ele marcou contra a Arábia Saudita, Holanda, Croácia e França, mas perdeu contra a Islândia, Polônia, Áustria e Egito. O pênalti desperdiçado por Messi foi o 8º da Argentina nos últimos 12 jogos de Copas do Mundo. Nenhum outro recorte de 12 jogos na história do torneio contou com mais penalidades favorecendo uma única seleção. Os 8 pênaltis cobrados por Messi fora de disputa são a maior marca da história das Copas do Mundo. Na sequência, Harry Kane com 7 e Cristiano Ronaldo com 5. Ao defender o pênalti de Messi, Mostafa Chobeir se tornou o 4º goleiro na história das Copas a defender 2 pênaltis na mesma edição, excluindo disputas, é claro. O egípcio já tinha parado uma penalidade de Mehdi Taremi, do Irã, na fase de grupos. Os outros goleiros com 2 pênaltis defendidos na mesma Copa são Jan Tomaszewski, da Polônia, em 1974, Brad Friedel, dos Estados Unidos, em 2002, e Wojciech Szczesny, da Polônia, em 2022. Com um gol e uma assistência, Messi se tornou o mais velho a atingir a marca em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo, aos 39 anos. Com seu 7º gol em mata-matas de Copas do Mundo, Messi igualou Pelé na fase eliminatória da competição. Foi o 6º jogo de mata-mata de Copa do Mundo consecutivo em que Messi marcou, maior sequência da história do torneio. Contando fase de grupos, são 9 partidas consecutivas com gol de Messi, outro recorde absoluto da competição.
O 8º gol de Messi na Copa do Mundo, que o isola na artilharia do torneio neste momento, também iguala a marca de Guillermo Stabile, em 1930, como o argentino com mais gols em uma única edição. Yasser Ibrahim se tornou o terceiro africano a abrir vantagem sobre um time sul-americano na história dos mata-matas de Copas do Mundo, depois de Roger Milá contra a Colômbia, na Copa de 90, e Suley Muntari contra o Uruguai, na Copa de 2010. Foi a primeira vez na história da Copa do Mundo em que a Argentina foi ao intervalo perdendo e virou o jogo no tempo normal. Antes da partida, eram 10 ocasiões, com 9 derrotas e um empate. A classificação sobre a Itália em 1990, nos pênaltis. Também foi a primeira virada da Argentina em Copas do Mundo após se ver em uma desvantagem de 2 ou mais gols, se tornando o 7º país a reverter a situação no mata-mata, depois de Suíça, Brasil, Alemanha 3 vezes, Portugal, Áustria e Bélgica 2 vezes. Com 2-0 no placar aos 33 minutos do segundo tempo, foi a virada com o menor tempo restante da lista. Enzo Fernandes marcou o primeiro gol do Chelsea nesta edição da Copa do Mundo. Enzo também anotou, diante do Egito, o gol de número 3.000 da história das Copas. Não gosto muito da estatística, mas Suíça e Colômbia fizeram os 90 minutos com menos gols esperados da Copa até aqui, com apenas 0,7. Mesmo tendo jogado uma disputa de pênaltis anteriormente em Copas do Mundo, a Suíça converteu a sua primeira penalidade agora, com Granit Xhaka. A vitória suíça nos pênaltis foi a primeira do país na história da Copa do Mundo e a segunda em torneios oficiais, depois de eliminar a França nas oitavas de final da Eurocopa de 2020. Foi a primeira vez em que a Suíça alcançou as quartas de final de uma Copa do Mundo desde 1954, quando em casa foi eliminada pela Áustria. Com a eliminação da Colômbia, a Argentina confirmou a melhor campanha sul-americana em uma Copa do Mundo pela 8ª vez em sua história, depois de 1934, 66, 78, 86, 90, 2014, 22 e 26. No ranking do continente, os argentinos ocupam a 2ª posição, atrás apenas do Brasil, com 10. E você, tem mais alguma curiosidade sobre as oitavas de final desta Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal que tem sempre conteúdo novo aqui, viu? Até a próxima. Peace!